Tô ao vivo, ao vivo, ao vivo. Enquanto vocês entram, eu vou escrever aqui, ó. A importância do autoconhecimento para as relações. E aí, gente, bora chegar hoje. Deixa eu fixar aqui o comentário. Oi, 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 pessoal que tá chegando aí. Sejam bem-vindos. Ó, pessoal, hoje nós vamos fazer a live toda sexta-feira, a partir de hoje, tá? Hoje a gente tá fazendo a primeira live do Pilar da Troca. E é o almoço com a Clara, toda sexta às 11h11. Eu vou ter algum convidado aqui especial pra gente conversar sobre assuntos relacionados que possam agregar na comunicação. Ei, Cris, a Clara não para. Ô, Cris, daqui uns dias é você aqui comigo, tá? Você tá aqui na minha lista, já aviso. E hoje, pessoal, pra gente inaugurar esse quadro, a gente vai falar sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para as relações. O que acontece? É comum as pessoas acharem que o culpado da minha relação tá ruim, e quando eu falo relação, é qualquer relação, seja profissional, seja familiar, com os amigos. A culpa do meu relacionamento tá ruim é do outro. E aí tá sempre culpando o comportamento do outro, o que o outro faz. Ah, porque o que o outro faz não é certo. Por que que o outro se comporta dessa forma? E nós tendemos a olhar pouco pra gente, pouco pros nossos comportamentos e pouco pro nosso entendimento do outro. E eu convidei a Michelle aqui hoje, então, para inaugurar esse quadro. Deixa eu ver aqui. Oi, Nath! A Nath é minha aluna do programa Fechado, seja bem-vinda. Para inaugurar esse quadro, eu convidei a Michelle. Ei, Regina, seja bem-vinda também, minha aluna também. Muito bom ter vocês aqui. A Michelle já fez aqui a solicitação e hoje eu vou bater um papo com ela exatamente sobre por que eu me conhecer é o primeiro passo para melhorar essas relações, tá? Pessoal, o assunto vai ser bem legal, bem massa. Deixa eu aceitá-la aqui. Adicionar. Oi, Deu. oi, E oi! Bom aí, dia, Mi? Clara! Bom Bom dia. dia! Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que honra! Tô me sentindo super honrada de estrear esse quadro, de compartilhar com você um pilar super importante de trocar experiências, né? Ó, super Obrigada. responsabilidade mesmo, viu? Porque normalmente é assim, né? O primeiro episódio é que fala se as pessoas vão voltar ou não. É a manchete do jornal Exatamente. aqui. Ai, ai, Então, ai. eu agradeço você por ter aceitado esse convite. E para mim é um tema que eu gosto muito, eu sei que você também. Não apenas por ser um tema que nós gostamos de falar, mas é um tema que a gente vive. E eu falo a gente porque Sim. eu vivo isso e eu também te conheço e eu sei que você vive Uhum. isso muito, sempre questionando, né? De, cara, o que que foi isso que eu fiz? O que que é isso que eu faço? Que comportamento é esse? E aí, Mi, eu É. queria, antes de eu falar um pouquinho, assim, o que, apesar de eu já ter falado um pouquinho, mas antes de eu me Aham. aprofundar, eu queria ouvir de você. O que que você acredita? Por que que você acredita que é importante esse processo de autoconhecimento para as Uhum. nossas Uhum. relações? E, de novo, como eu falei no início, não apenas as nossas relações profissionais, mas as nossas relações Uhum. familiares, Uhum. as nossas relações com os amigos. Conta para mim um pouquinho. Legal. E Nossa, fala um ótima. pouquinho antes de você, na verdade, Mi. Ah, pode Aí, deixar. tá? Gente, Vou me peraí, deixa. É apresentar, porque como eu voltando. já conheço a Mi, É eu. verdade. Ixi, Ai, peraí que tá acho dando um que... problema. E a gente faz tanta coisa junto, né, Clara? Que É, muitas pessoas que te seguem vêm me seguir, muitas pessoas que me seguem te conhecem também. Então a gente é. acha que a gente tá em casa já. Mas na verdade, Mi, Ai, antes de você falar um pouquinho da importância, eu tá, gosto de perguntar para os convidados que eu tenho, além de quem é a Michelle, mas o que que a Michelle acredita? Sabe? Além, perfeito. conta um pouquinho Aham, o que que a Michelle claro. faz, tal, isso é importante, mas fala um Uhum, pouquinho do que você acredita, assim, por que que você também trabalha com o legal. que trabalha, tá bom? Uhum, perfeito. Eu acredito muito fortemente assim que o ser humano ele tem uma força interior muito grande. Todo ser humano tem uma força interior e que essa força está na sua capacidade de ser quem ele é, né? De Uhum, ser a sua melhor expressão. E essa força ela só é revelada quando a gente volta para dentro e acessa isso, sabe? uhum, Então, trabalhar o autoconhecimento nos dá a capacidade de acessar e de expressar essa força interior.
mas também nos ajuda a enxergar no outro a força dele, mesmo que ele ainda não tenha se trabalhado. Então, eu acho que o autoconhecimento, eu acredito muito nessa máxima de que todo ser humano é único, é especial, é amor, né? Apesar de todos os problemas e de todas as coisas que a gente trabalha, existe amor dentro de cada ser humano. E que quando a gente se abre para enxergar esse amor, nada mais importa. A gente continua lutando para ser melhor, para se comunicar melhor, mas a gente faz isso a partir do amor. E isso não tem preço, assim. É incrível poder viver essa verdade todos os dias. Que linda, adorei. Obrigada. E eu concordo com você. E eu acredito que quanto mais eu olho para dentro e enxergo esse amor dentro de mim, eu passo a enxergar no outro também. Exatamente, exatamente. Então, falando um pouquinho do que eu acredito e já respondendo sua pergunta, né? Do porquê que o autoconhecimento é tão importante. Então, Mi, eu também acredito muito assim que vou pegar a programação neurolinguística, que ela fala uma pressuposição que eu acho que é muito interessante, que é a realidade ela não existe. O que existe é a forma que eu vejo o mundo. Então, a Iris é minha aluna também. Oi, Iris, seja bem-vinda. Então, o que existe é como eu vejo o mundo. E eu enxergo o mundo através das minhas lentes, através do que eu acredito, através das minhas crenças, através do que faz sentido para mim. E quando eu não me conheço o suficiente E quando eu falo me conhecer, não é apenas saber meus pontos fortes e meus pontos fracos, mas é saber por que eu faço o que eu faço, o que me motiva, por que eu acho isso errado, é eu questionar por que eu acho isso errado, ou por que eu acho isso certo, por que aquilo me incomoda tanto, mas é voltado para mim, né? E aí eu acredito muito que quando eu olho para dentro, o mundo exterior, eu passo a ver o mundo exterior com outro olhar. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que você acha, e também um pouquinho de como a gente pode se aprofundar nisso. Perfeito, perfeito. Isso é a minha visão, e eu tenho chegado a essa realização, digamos assim, muito recentemente, Clara. Eu vejo que o mercado hoje de autoconhecimento, de programas de desenvolvimento, eles estão muito focados em como a gente deve ser para se apresentar. Então, a gente muitas vezes foca, né? E é importante tudo isso, não deixa de ter o seu valor. Mas em como a gente vai se relacionar na carreira, em como a gente vai se apresentar. Então, a gente está voltando sempre o autoconhecimento para fora. E nós não somos ensinados a olhar para dentro dessa maneira mais profunda. Então, muitas vezes, as pessoas... Mesmo quem já está no autoconhecimento há muito tempo, faz sempre voltado para esse como eu vou me apresentar, como eu vou me portar. E consegue melhoras significativas, mas chega um determinado momento que para, né? Que não consegue mais entrar nessa profundeza de qual é a minha verdade, do que eu realmente acredito, do que são crenças dos meus pais, o que são minhas. Então, respondendo à segunda parte da sua pergunta, eu acho que a gente precisa reaprender a se conhecer. A gente precisa questionar até o ato de buscar o autoconhecimento. Porque esse aprofundamento, ele vai ajudar a gente a fazer com que todo o trabalho externo de comunicação, de carreira, seja muito mais fácil, flua muito mais fácil, né? Porque quando a mudança acontece dentro, ela simplesmente transborda. Então tem um trabalhinho aí pra gente que tá nesse ramo, né, do autoconhecimento, de fazer com que as pessoas vão um pouquinho mais fundo, se questionem mais nas suas visões de ver o mundo, né? A gente tem que parar de achar que a nossa verdade é a única e é a única forma de viver a vida, e a gente tem que dar às pessoas a autonomia de criar as suas próprias verdades, né? De criar as suas próprias lentes. Tem uma frase famosa que eu gosto muito que diz assim: para eu aprender, eu preciso desaprender. Então, é mais difícil desaprender do que aprender. Então, como que eu vou... E quando eu, nesse sentido do autoconhecimento, como que eu vou desaprender aquelas coisas que eu acredito durante 30 anos? Então, durante 30 anos... E aí eu vou pegar um exemplo bobo. Sei lá, durante 30 anos eu ouvi da minha mãe, exemplos, tá, pessoal? Não dependa de homem. Não faça isso. E aí eu cresço acreditando que eu não posso depender de homem. E aí eu me torno uma pessoa que tem talvez muita dificuldade. Uma mulher, no caso, né? Porque eu tô dando um exemplo meu. Mas o oposto também acontece, né, gente? Pode acontecer com homem e várias outras crenças. Se eu não olho para isso, questiono isso, para desaprender isso, tipo, por que eu acredito que eu não posso depender de homem? Ou por que eu acredito em tal coisa? Ou por que eu acredito que para eu conseguir alguma coisa eu preciso ser agressivo? Ou por que eu acredito
que é melhor eu ficar calado porque a minha opinião não serve de nada. Se eu não questiono isso e identifico de onde vêm essas crenças, essas coisas que eu acredito, de qual experiência, ou será que meus pais me falaram isso e eu tô pegando uma crença que não é minha, que é deles? E aí vem o processo de desaprender, né? De tipo, deixa eu desconstruir isso que eu acredito. E eu acredito que esse processo ele é feito a partir do questionamento. Então deixa eu me questionar e entender, opa, peraí. Pra a partir daí começar a construir novas coisas. Exatamente. Né? E aí é muito difícil, você tocou num ponto relevante que é exatamente o tema da nossa live, que é a influência das relações no nosso próprio autoconhecimento. Porque toda crença, ela vai vir de fora. Mesmo que eu questione essa crença que veio da minha mãe, por exemplo, pode ser que a minha nova crença de não, eu não dependo, eu posso depender de homem. Ela vai vir talvez de um livro que eu vou ler, de uma filósofa que eu vou estudar, de uma influencer que eu vou ver na internet. Então as nossas crenças, elas sempre vão vir de fora. Mas eu vou escolher qual é aquela que eu vou adotar na minha vida. E para isso, às vezes, eu preciso separar, por exemplo, o amor que eu sinto pela minha mãe, a boa intenção da minha mãe ao me colocar aquela crença, daquela crença. Então, às vezes, a gente sacrifica as nossas relações por conta dessas diferenças. É muito normal. É tipo o adolescente, o filho adolescente que fica revoltado com os pais e aí acha que tudo que os pais pensam tá errado, né? E aí isso interfere nos relacionamentos. Então a gente tem que separar. Uma coisa são os filtros individuais, as crenças individuais de cada um. Outra coisa é a nossa relação com a pessoa. É a nossa capacidade de amar apesar das diferenças de pensamento, de escolhas, né? Perfeito. Quando você diz indiferença, me lembra que muitas pessoas associam, fogem do conflito por não querer desgastar aquela relação. E eu falo muito assim, pessoal, as diferenças, elas são positivas. Quando eu tenho uma opinião diferente da sua, eu consigo aprender com você. O que é negativo é a forma que muitas vezes nós lidamos com aquela diferença. E aí, como fazer com que essa diferença seja algo positivo? Me conhecendo. Não é olhando para o outro e falar, não, porque você pensa diferente de mim. Não, Michele, porque você não pensa como eu. De fato, o outro não pensa como você. E você não vai mudar a forma que o outro pensa. Você vai, olhando para dentro, através de um autoconhecimento, ampliar a forma como você enxerga o mundo, para absorver e perceber até atrás dos comportamentos daquela pessoa, né? Exatamente. E hoje eu até compartilhei lá no meu Instagram uma reflexão, Clara, que assim, a gente fala muito de que tem que buscar autoconhecimento, que vai mudar, mas a verdade é que é muito difícil, sabe? Requer um esforço muito grande. E eu falei lá que para baixo todo santo ajuda, mas para cima tem que ter esforço. Então, para a gente continuar vivendo na nossa ignorância, né, na nossa visão limitada de mundo, querendo impor a nossa verdade e querendo que os outros se adaptem a gente, é muito mais fácil. A gente não precisa pensar nisso, a gente não precisa se esforçar. Mas as consequências vão ser morro abaixo. Eu não tenho controle dessas consequências. Agora, se eu escolher colocar um pouco mais de esforço consciente em mudar alguma coisa, em olhar e me questionar, por mais que isso seja difícil, doloroso e vai requerer esforço, energia, tempo, dedicação, as recompensas são muito válidas, porque a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos e isso vai impactando nas outras áreas da vida. A gente consegue ter mais sucesso no trabalho, a gente consegue ser mais reconhecido, né? Então, é aquele esforço que vale a pena, sabe? É muito bom. E ainda dentro desses tópicos que você trouxe, que eu concordo 100%, tem a questão também do controle, né? Assim, o que eu tenho controle? Eu não tenho controle do outro, eu não tenho controle do comportamento do outro, mas eu tenho controle, passando por todo esse processo que você disse, de me aprofundar e tudo, eu tenho controle da forma que eu vou olhar para aquela situação, sabe? Então, o que é melhor? Eu ficar só, porque o outro, fulano não é como eu gostaria, fulano, não sei por que fulano se comporta de tal forma, ou eu olhar para aquilo e olhar para aquilo e falar assim, poxa, fulano é diferente de mim. Deixa eu entender por que eu gostaria tanto que aquela pessoa se comportasse de tal forma. Deixa eu entender a minha necessidade. Só deixa... Flavinha, vai ficar gravada, pode deixar. Ei, Flavinha, saudade de você, a Flavinha da Meda. A Flavinha é minha aluna agora, entrou pela última turma. Linda.
Saudades. E, nossa, eu fiquei super feliz, falei Que com ela. legal, que legal. E aí, voltando aqui, Voltando. né, eu quero entrar um pouco na empatia. Ok. Hoje, eu acho que é muito falado da empatia, né? De um tempo para cá, eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra empatia foi em 2015, um Aham. treinamento que eu fiz dentro da empresa que eu trabalhei antes de conhecer. E lá eles falaram sobre empatia. E eles colocaram a empatia como me colocar no lugar do outro. Bom, Uhum, positivo, uhum, né? uhum. Só que isso ainda é muito superficial para o que verdadeiramente é a empatia. Mais tarde, conhecendo a comunicação não violenta, eu vi pela primeira vez alguém falando assim: é impossível eu ter empatia com o outro se eu não tiver autoempatia. E o que, que é a auto... E aí uma aluna, eu vou até trazer, me questionou na mentoria que eu dou para os meus alunos, ela falou assim, Clara, mas eu tenho empatia para os outros mesmo não tendo comigo. E o que, que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer que ela coloca a necessidade dos outros do lugar da dela. Isso não é ter empatia também, é empatia sincera. E aí, onde Uhum, que eu quero uhum. chegar, né? No autoconhecimento. Como que se eu espero ser uma pessoa empática para melhorar as relações, para ter melhores relações, se eu não me conheço, eu não entendo o que que se passa dentro de mim, o que que eu me sinto quando isso acontece, Uhum. como eu me comporto quando tal coisa acontece, como que eu vou olhar para dentro e ter autoempatia em primeiro lugar para ter Perfeito, empatia perfeito. pelo outro, sabe? Uhum, uhum. É muito interessante essa reflexão. E aí, eu queria até, para quem gostar desse assunto, tiver interesse, no meu canal no YouTube, chama Michele Felisberto, recentemente eu coloquei lá 2 vídeos, um falando sobre empatia e o outro falando sobre autoempatia. E por que que Legal. eu trouxe esses vídeos? Porque o ser humano, igual você falou, foi no treinamento da empresa e é muito fácil. A pessoa fala, você tem que ter empatia. E é muito fácil a gente virar e falar, tá bom, eu sei que eu tenho que ter empatia. Mas a gente precisa de um motivo para ter empatia pelas pessoas. A gente tem que ter uma motivação, a gente tem que ter um propósito para ter aquilo. Então, muitas vezes, o propósito ele vai vir, por exemplo, como você falou, eu tenho um desconforto comigo mesma, e eu preciso mudar isso, eu preciso entender, acolher esse desconforto, saber o que, que se passa aqui dentro, para que eu possa olhar para mim de uma forma diferente, né? Dissociar e falar, olha, Michele, tá tudo bem você ser assim, tá tudo bem você se comportar dessa forma. Então eu preciso primeiro fazer esse passo do me conhecer, do me aceitar do jeito que eu sou, para depois ter empatia comigo. E aí sim eu vou conseguir transformar, né? Mudar os meus comportamentos, enfim. A mesma forma para o outro. Muitas vezes, quando eu olho a pessoa só pelo seu comportamento, é difícil ter empatia. Vou pegar um exemplo, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, um chefe que está sendo agressivo, que está sendo muito incisivo, ou está querendo passar a perna em todo mundo. Como que a gente vai ter empatia por uma pessoa dessa que está querendo me maltratar, que está me colocando no chão? Agora, quando eu olho para essa pessoa e percebo que por trás dessa máscara de força, dessa tentativa de impor o seu poder, existe uma pessoa que tem o coração machucado, que passou por alguma dor, que está tendo a sua autoridade ameaçada e que ela está fazendo isso para se defender de alguma forma, eu automaticamente olho para essa pessoa com empatia. E compaixão, Sabe? né? E compaixão. E não é que eu tenho que concordar e aceitar e ser boazinha e deixar ele passar por cima de mim, ele ou ela. Não, não é isso. Eu vou enfrentar, eu vou ter os conflitos que eu tiver que ter, eu vou agir de uma maneira assertiva para lidar com aquela situação. Mas eu faço isso a partir de um lugar que eu olho para a pessoa e falo, eu sei que você está agindo assim, porque você tem as suas dores, os seus problemas, e eu acolho isso, sabe? Então, nesses vídeos que eu coloquei lá, eu coloquei alguns motivos, usando o Eneagrama como uma ferramenta, que nos mostra o porquê das pessoas agirem como elas agem, sabe? Para nos dar essa motivação, esse repertório, digamos assim, de conseguir nos colocar no lugar do outro, de conseguir entender que as pessoas se comportam de maneiras diferentes, porque existem motivações e crenças e dores diferentes das minhas, né? Perfeito. Essa visão de enxergar o outro como o outro tem uma visão diferente da minha, eu acredito também que antes disso ainda vem o autoconhecimento, Perfeito. né? Como que eu vou enxergar o outro se eu nem me enxergo? Ou Perfeito, então, Clara. muito assim, né? Eu acho que o mundo gira ao meu redor no sentido de fulano me maltratou, fulano fez isso, porque fulano se comportou dessa forma, fulano falou isso.
Como É, se os meus comportamentos, tudo que eu falo, não atingissem as outras pessoas também. exatamente. E aí, É. novamente, eu volto, eu concordo muito, eu falo muito disso que você trouxe, de olhar por trás do comportamento. Então, o que está por trás daquele comportamento? E às Uhum. vezes tem algo, muito provavelmente, tem algo, uma história, um passado, né, que faz ela ser ali, mas às vezes é algo que aconteceu naquele dia. Às vezes você brigou com Perfeito. seus pais É. antes de me encontrar e aí já chega estourada, com raiva. Se eu não me conheço e não entendo como eu lido nessa situação, eu não consigo lidar com as emoções que eu sinto. Se alguém vem com Uhum, raiva pra uhum. cima de mim, o que que eu vou fazer? Reagir. Agora, se eu Exatamente. faço esse trabalho de autoconhecimento, eu entendo, opa, peraí, deixa eu entender primeiro o que que eu sinto, para depois respirar e entender, pô, fulano deve ter tido as situações dela, desde, né, desde a infância ou hoje mesmo. Uhum, uhum. Assim, eu tô vendo que o pessoal tá mandando aqui, a Lu também, que é uma amiga nossa em comum, mas antes de responder isso que vocês falaram, eu queria falar o seguinte, que às vezes eu não. E aí, como esse foco no outro pode fazer a gente ficar querendo cuidar da vida do outro, né? Ah, então, Uhum. deixa eu ver o que que essa pessoa tá sentindo, deixa eu lidar, deixa eu ajudar ela a não ser tão agressiva. Então a gente fica querendo fazer com que a pessoa melhore, por exemplo, o seu É, padrão de comportamento. E a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre o que as outras é. pessoas pensam, sentem e fazem. Eu tenho controle sobre a minha reação, sobre o E que eu olhe lá, né, sinto. amiga? E olhe lá, se eu já tiver feito muito trabalho, né? É, Então, assim, entender os limites de até onde vai o meu papel, até onde vai o papel do outro, né? Porque a empatia, ou se colocar no lugar do outro, não é você querer sentar na cadeirinha dele e resolver o problema, ou agir, ou falar para a pessoa como ela tem que agir. Não é isso, né? não mesmo. Então, é o que o pessoal tá falando, é desafiador, haja Super esforço. desafiador. Para caramba, gente, muito, né? Haja E esforço. aí, quando a gente pensa que, né? Olha como que a coisa é. Se a gente sabe que precisa de muito esforço, a gente tem que dar mais um passo atrás e ter empatia com a gente por não ter chegado lá, É. sabe? Entender que é uma jornada, entender que hoje eu ainda não coloquei esforço suficiente para fazer isso de forma, né, consciente, mas está tudo bem, porque a minha jornada é o meu momento. Então a empatia ela tem que estar sempre sendo reforçada para falar, olha, se você está colocando esforço, por mais que você não seja, né, que eu acho que isso também não existe, por mais que você não esteja agindo da melhor maneira possível, tá tudo bem, sabe? É. Não se cobre tanto, simplesmente continue se esforçando. É. Uma outra coisa assim que eu acho que eu acredito muito do autoconhecimento, e aí eu percebo quanto quando a gente fala em autoconhecimento, eu acredito que isso está mudando, mas até pouquíssimo tempo atrás, o quanto era superficial falar de autoconhecimento. Ai, conhece seus Perfeito. pontos fortes, seus pontos fracos. E hoje a gente Uhum, está se aprofundando. E aí eu quero trazer uma questão que eu falo muito, Mi, que é a comunicação interna. Aí eu uhum, pergunto, às vezes as pessoas me falam, ai, claro, eu me senti assim, nossa, eu fiquei com muita raiva. E eu falo com ela, antes dessa raiva, qual foi seu pensamento? A pessoa fala, ai, nem sei. Então, já eu quero deixar até uma dica aqui. O primeiro passo é você começar a analisar o tipo de diálogo que você tem com você mesmo, para se conhecer, para entender. Pegando o exemplo que a Mi trouxe do chefe, às vezes eu falo, ah, é porque aquele chefe só quer me ver mal. Ele só quer. Peraí, será que isso é um fato ou é uma historinha que eu estou me contando? E quanto mais eu me conto essa historinha, mais eu fico ruminando aquilo, mais eu acredito, mais aquilo me traz emoções perfeito. negativas. Uhum, Então, e assim, eu nem falo, não vou nem falar vocês, eu vou falar a gente. A gente não conhece os nossos claro. diálogos Uhum. internos. Não são só vocês. Eu, às vezes, me pego aqui pensando em uma coisa que eu fiquei chateada de 3, 4 anos atrás. E eu falo, gente, por que eu tô pensando nisso? Nossa, não é possível. Eu me questiono, sabe? Será que Uhum. eu ainda não superei isso? Muda de assunto, muda. Eu fico tentando controlar aqui. Tipo, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu me distrair com outra coisa. Exatamente para não gerar uma emoção negativa que. Uhum. Deixa eu ler o que a Bruna falou aqui. Lê aí. Eu percebo que nas situações que surgem, eu sempre penso que a pessoa tem os motivos delas para achar determinada coisa. Porém, ainda não cheguei no ponto de não me abalar. Às vezes ainda fico chateada. Bruna, é importantíssimo isso que você trouxe, porque tristeza, raiva, ciúmes, são emoções que vão fazer parte da sua vida para sempre. Não significa que você não vai ficar mais chateada, tá?
Eu nem sei a visão da Mi sobre isso, eu vou falar um pouquinho, depois a Mi compartilha o que ela pensa. Eu acredito que o principal nesse sentido é realmente se questionar o motivo pelo qual você está abalada dessa situação. Sem colocar, porque o outro fez isso, eu fiquei chateada. Não. Peraí, pô, eu fiquei chateada com aquela situação. O outro fez isso, eu já entendi que o outro fez isso porque ele tem os motivos dele, ele tem as razões dele, mas isso ainda mexeu comigo. E aí é se questionar, por que que isso mexe comigo dessa forma? Não é o que o outro fez. Total, total. Né? A minha visão é muito. Eu tô muito alinhada na visão e vou complementar, porque existe um mito, né? Eu acho que existe um mito que quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente começa a se questionar, que a gente vai ser plena, que a gente não vai mais ter emoção, que a gente vai saber lidar bem com todas as situações que aparecem na vida, que vai ser um mar de rosas. E não é assim, sabe? É igual alguém falou, é muito esforço. O esforço, a gente vai continuar tendo problemas, a gente vai continuar tendo conflitos, a gente vai continuar tendo que lidar com situações desafiadoras, a gente vai continuar sendo abalada, ficando com raiva. A diferença é em como eu vou responder a essas situações. Sabe? Então não é que você tem que ignorar que você ficou chateado, que você tem que abafar essa dor, né? Porque agora você tá plena, trabalhada no autoconhecimento. Não é assim que acontece. Se você ficar chateada, você vai ter que lidar com aquela emoção. Então você vai talvez ficar um tempo se isolada, e aí você vai tomar a decisão consciente do que fazer. Então, por exemplo, se a pessoa me chateou, pode ser que eu vou dar uns 2 dias de isolamento, vou refletir sobre aquilo e depois eu vou chamar essa pessoa para uma conversa pra gente trabalhar. E eu vou falar, eu vou comunicar. Olha, eu fiquei chateada por isso, como a gente vai lidar com isso? Então, essa questão da maturidade que a gente adquire com o autoconhecimento, não é que a gente não vai ter mais emoção, que a gente não vai ter mais problema, que a gente vai lidar. Não, pode ser que ainda assim a gente vai cometer erros, a gente vai machucar outras pessoas, a gente vai se sentir mal, mas a gente vai ganhar a autonomia de decidir qual é a melhor forma de lidar com isso. E importante disso que a Mi falou, quando eu decidi falar com a pessoa, né? Inclusive para salvar uma relação, quando eu decidi falar com essa pessoa, falando sempre de como eu me sentia em relação àquilo, é importante também não criar expectativas. Em qual sentido? Não vá esperando que o outro vire pra você e fale: ai, Bruna, olha, você tem... Eu peguei Bruna porque foi ela que comentou, tá, gente? Mas serve pra qualquer um. Ai, Bruna, olha, você tem total razão. Eu realmente fiz isso, eu entendo que você ficou chateada. E normalmente não é isso que acontece. Primeiro, porque normalmente as pessoas que nós nos relacionamos não temos esse conhecimento, não têm esse conhecimento que nós temos. Então a tendência do ser humano vai ser sempre agir na defensiva. E segundo, porque quando eu crio a expectativa e eu não tenho aquela resposta que eu gostaria do outro, aquilo me fere ainda mais. Então, na comunicação não violenta também traz muito essa importância de fazer pedidos sem ser exigência. Quando você faz pedidos sem ser exigência, você pode ouvir um não. Então, mesmo que você fale assim, fulano, quando você faz isso eu fico chateada, porque eu tenho uma necessidade de tal coisa, eu gostaria de te pedir para fazer dessa outra forma. A pessoa pode falar, ah, não, Bruna, para mim não funciona dessa outra forma. Se você não criar expectativas em cima daquilo ali, é aprender a lidar com o não da outra pessoa. Então, exatamente. É importantíssimo alinhar nesse ponto da forma que a Mi trouxe, eu acho. Primeiro internalizar, se observar, internalizar e depois colocar para outra pessoa, mas sem criar expectativa na outra pessoa também. Eu vou até, posso contar rapidinho uma historinha que aconteceu comigo? Eu acho que eu já até compartilhei isso aqui com vocês. A Nath falou o que acontece com ela. Gente, tava um monte de comentários aqui que eu não vi também. Eu teve uma vez que eu tava em São Paulo. E São Paulo não é uma cidade que eu amo, tá, gente? Desculpa aí quem é de São Paulo, mas eu moro lá hoje por causa do trabalho do meu marido. E eu fui cortar cabelo, eu fui de ônibus. Gente, pegar carro em São Paulo. E eu combinei com ele, dele me pegar no metrô, que tem um metrô lá perto da nossa casa. Falei, beleza, você me busca no metrô. No caminho, ele me mandou uma mensagem, amor, tudo bem se eu não for? Porque eu tô muito cansada. Você pode pegar um Uber? Eu falei, tranquilo, pega um Uber assim que eu chegar no metrô. Só que ao chegar no metrô, eu pedi um Uber cancelou. Depois outro cancelou. Depois eu tive 3 Ubers cancelados. E nesse processo, lembra? Isso foi me dando uma raiva, eu fui ficando brava. E aí, como meu instinto humano, preciso achar um culpado. E aí eu comecei a culpar o Jorge por não ter ido me buscar. E eu ficava assim, nossa, porque o Jorge, ele tinha combinado comigo. Só que assim, gente, repara que
há pouco tempo atrás, eu estava de boa dele não ter ido me buscar. Então, se o Uber tivesse chegado ali, eu não teria ficado com toda essa raiva e muito menos culpá-lo pela minha raiva. E aí, eu com raiva, com medo, eu entendi que eu estava com medo, porque teve uma hora que eu estava mexendo no celular, passou uma pessoa muito perto de mim. E eu lembro que eu tomei um super susto e aquilo ali me deu muito medo. E, gente, aí eu ficava com medo e eu culpava o Jorge, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu conversava comigo. Não, o Jorge não tem nada com isso. Tem sim, era o diálogo aqui dentro. Tem sim, claro que tem. Ele que desmarcou. Não, não tem. O medo é seu. E tentando processar tudo isso. E aí, por que eu tô contando essa história, né? Porque o medo, a raiva, tudo veio ali naquele momento. Aí eu liguei pro Jorge, falei, meio brava, não fui super... Falei, Jorge, sério, não dá, os Ubers são... Não fui a pessoa mais assertiva nesse momento, tá? Então já não façam isso. Jorge, sério, não dá, vem me buscar porque o Uber só cancela, eu tô com medo. E aí ele chegou, a hora que ele chegou, ele falou, oi, tudo bom? Eu não quero conversar. Eu já falei. Aí ele, mas o que foi? Eu falei, depois a gente conversa. Essa foi a minha forma de lidar com aquilo ali. Passou um tempo, cheguei em casa, tomei banho e falei com ele. Falei, olha que estranho. Eu senti medo. E o meu mecanismo de defesa era achar um culpado. Então eu fiquei procurando desculpar. Agora, gente, significa que só porque eu tenho todo esse entendimento eu não senti medo, eu não senti raiva? Não. E foi um processo de tirar essa raiva dele. Não era ele não tinha nada a ver com aquilo. Tá? Então, foi só um exemplo. Essa história, para mim, foi um momento que eu tive muita reflexão das minhas próprias emoções. Para mim, foi muito claro quando eu buscava um culpado. E eu acho que encaixa aí nessa história que o pessoal compartilhou. Legal. E claro, eu não sei assim qual que é o seu plano aí, mas eu queria trazer um tema que eu acho muito relevante, porque como a gente está falando de autoconhecimento e de relações, uma tendência que eu vejo, eu observei essa tendência em mim. Eu sou solteira, né? E aí existe uma tendência das mulheres da nossa geração, até por essa busca pela independência, de começar a rechaçar relacionamento para evitar essas dificuldades. Então, tipo assim, eu comecei a me contar essa historinha, né? Eu tô bem sozinha, eu não preciso de um namorado, eu não preciso me relacionar, é muito mais fácil, porque... Então, às vezes, a gente evita o relacionamento, aquela história do morro abaixo. Evita se relacionar com as pessoas, e aqui eu tô falando no âmbito pessoal, mas pode ser em qualquer âmbito, com medo das dificuldades que a relação vai trazer. Ai, porque os homens estão assim, assim, assado, não vou conseguir achar um homem ideal que não vai ter problema. Só que isso é uma ilusão, porque qualquer relacionamento vai ter problema. E se a gente evita de se relacionar para evitar problema, a gente vai ter problema do mesmo jeito, sabe? Então, uma tendência que eu gostaria de deixar aqui o convite para as pessoas que estão nos assistindo observarem será que vocês não estão, de alguma forma, evitando relacionamentos para evitar as emoções, os conflitos, os problemas que advêm de se relacionar com as pessoas? Porque isso é uma tendência muito comum da nossa, né? Ai, deixa pra lá, vai dar muito trabalho, né? Vai me dar muito esforço me relacionar com essa pessoa é muito problemática, pensa... E aí a gente desiste, sabe? A gente desiste de conhecer, a gente desiste de dar a chance... simplesmente para evitar o desgaste, sendo que o desgaste ele é parte da experiência humana, ele é parte da experiência do relacionamento. O que você acha sobre isso? Nossa, eu concordo muito. E você trazendo isso para âmbito amoroso, né, relacionamentos amorosos, eu pensei muito nas empresas também. O quanto eu recebo mensagens de pessoas que falam: fulano fez isso, fiquei chateada, mas prefiro não falar. E eu ouvi uma frase uma vez em um podcast que eu gosto muito, Mamilos, que chama, que elas falaram assim: se a relação vale a pena enfrentar aquele conflito. O conflito, ele não, como a gente já até falou aqui no inicinho, né? O conflito, ele não surge porque existe a diferença. O conflito, ele surge porque eu não sei lidar com as diferenças. Então, eu concordo muito desse questionamento. Será que eu estou evitando algo que é importante para mim por medo de me relacionar, por medo do que pode ser, né? E lembrando também que o medo, ele faz parte. Eu falo sempre, tudo que é desconhecido vai ter medo. A gente tem medo do desconhecido, daquilo que é novo pra gente. Então, entender isso. A Brené Brown, ela fala muito disso. Ela fala muito assim, eu saber que existe o medo, a vergonha, fica mais fácil de lidar com aquilo ali. Então, eu gosto muito dessa linha, assim. Eu não espero não ter medo. Eu faço, morrendo de medo. E quando eu falo faço, tal, é realmente numa conversa,
né? Entendendo. Uhum, uhum. Nossa, muito. Ai, eu amo. E o pessoal falou aqui, alguém comentou, aprendendo muito. A gente sempre aprende, a Maura falou, né? A gente sempre aprende com as experiências, com as trocas, porque... E isso também é muito incrível, né? A gente fala muito do autoconhecimento, parece que a gente tem essa imagem do conhecer relacionado ao estudar, ao saber ferramentas, ao saber técnicas, mas o autoconhecimento ele vem também da experiência, né? De observar a nossa vivência humana, de observar as nossas relações. Isso nos traz, às vezes, até muito mais autoconhecimento do que as técnicas, as ferramentas, que são importantes, mas não valem nada se a gente não tiver essa presença quando a gente está vivendo a vida real, né? Exatamente. A Bruna também falou aqui, ó, necessidade de fazermos uma autoanálise o tempo todo, O tempo todo. Sermos terapeutas de nós mesmos. Exatamente. E o Gabs, Exatamente. desistir de uma relação é muito fácil, é a primeira opção. Só vamos crescer e evoluir quando nos importamos e aprofundamos nos relacionamentos. Exatamente. E eu e o Gabs fizemos uma live aqui pro meu Instagram, falando exatamente das relações também, né? E da comunicação não violenta e tudo. E ele trouxe esse ponto, exatamente isso, de que desistir é muito fácil, né? E muitas vezes, vou até pegar esse gancho, eu desisto da relação e eu acabo desistindo daquilo que é importante pra mim. Sabe? Tipo, eu deixo de falar alguma coisa. Não, desculpa, ao contrário, né? Para salvar, acreditando que eu estou salvando uma relação, eu abro mão daquilo que é importante para mim também. Então também tem o oposto. E é importante sempre achar o equilíbrio. Não é desistir da relação, não é, ai, não vou me, né, não vou me relacionar com aquela pessoa. E ao mesmo tempo não vou abrir mão das minhas necessidades e também não vou ultrapassar as necessidades daquela outra pessoa. Né? E a Regina comentou, eu penso que é preciso estar bem conosco, estar internamente completa, para então poder deixar alguém entrar em nossa vida, não esperar que outro nos complete. Exatamente, Regina. Eu queria só falar de tudo aqui, isso que a gente tem conversado. Ontem eu bati um papo com uma amiga e a gente falou um pouco dessa felicidade. A gente falou, será que a gente vive buscando sempre a felicidade? Sempre assim, né? Como se fosse um destino. Porque a gente falou exatamente dessas emoções negativas. Ela passou por um término de relacionamento. E a gente estava conversando e eu falei, e é o que eu realmente acredito, que eu falo muito, né, que felicidade tem muito a ver com as conexões que a gente faz. É uma necessidade básica do ser humano se conectar com as pessoas. E a gente faz isso através da comunicação. Mas eu me conectar comigo é tão importante quanto eu me conectar com o outro. E sentir, vivenciar emoções negativas e reconhecê-las, eu acredito, isso é uma crença minha, que também faz parte da felicidade. Até porque, né, existe, algumas pessoas que não gostam de falar da dualidade, mas eu acredito muito que só existe tristeza só existe felicidade se existe tristeza. Se existe tristeza. Então, é por isso que essas emoções, elas também são extremamente importantes. Tem aquele filme, Divertidamente, que ele traz isso muito bem. O quanto a tristeza, ela faz parte também dos momentos alegres, total, né? Total. Eu acho que tem essa confusão clássica de que felicidade é estar bem o tempo inteiro, é estar alegre o tempo inteiro. E tem uma pessoa que eu gosto muito, é o Clóvis de Barros, eu acho que ele chama. Que ele é especialista em felicidade. Então, assim, quando a gente entende que a felicidade é um estado interior e que quando eu estou triste, eu também estou feliz, porque eu acolho aquela tristeza como parte da minha vida, como parte da minha experiência, a vida fica feliz, né? Então, assim, a gente ganha essa liberdade de não ter que esperar o momento bom, de não ter que esperar a condição perfeita, né? O relacionamento perfeito, o trabalho perfeito para ser feliz. Eu posso escolher estar feliz hoje, apesar de não estar satisfeita com a minha situação atual, né? Então, eu vi um podcast do Clóvis de Barros, e aí nem sei se tem muito aqui nesse assunto, mas eu acho que vale. E ele diz assim, desde quando eu era pequeno, na primeira série, a professora falava, na segunda série, lá é bom. Então ele passava a primeira série esperando a segunda série. Chegava na segunda série, a professora falava, a terceira série que é boa. E ele passava a segunda série inteira esperando a terceira série. Então era sempre isso, né? Esperando o que há de vir ainda. O Ricardo falou,
A felicidade está no transcorrer da nossa vida, exato. O Ricardo tem uma história linda. Ricardo, inclusive, você tá na lista aqui para fazer live comigo também, viu? Aí, ó. A Samara, vocês duas juntas são arraso. Obrigada, Samara. A Samara conseguiu um emprego agora há pouco tempo, arrasou. Maravilhosa. E podemos sentir felizes com qualquer coisa, exatamente. E isso que a Luísa falou é tão legal, porque essa historinha que eu contei para vocês, que eu senti medo, que eu fiquei com raiva, eu fiquei feliz por ter percebido isso. Então, assim, senti aquilo tudo depois, eu falei, cara, que bom que eu tive essa percepção, sabe? Então, bom, amiga, ó, a gente tem aí 8 minutinhos para encerrar. Eu queria que você falasse, você vai fazer um evento aí no início de agosto, convida o pessoal aí também, antes de eu finalizar. Bacana. E lembrando... gente, mentira! Começou, foi 11 Não, 11. A gente começou 11 11. A gente tem ainda 20 obrigada. Nossa, eu tô aqui de olho. Muito tempo ainda. Nossa, arrasou. Parece que a gente já falou tanto, né, amiga? A gente já falou de tanta coisa aqui. E que bom que ainda tem tempo pra falar mais um pouquinho. A Iris falou, é isso que eu digo sempre, eu não estou infeliz, posso estar insatisfeita. Perfeito. Isso. E outra coisa, tá? A insatisfação, o incômodo, qual que é a palavra que eu gosto de usar também? O inconformismo, ele é muito positivo. Então, estar insatisfeito é muito bom, porque se eu tô insatisfeita, eu vou lutar ou eu vou fazer alguma coisa para me mover, né? Para me sair daquele estado de insatisfação. E aí, quando a gente fala de felicidade, que bom que eu percebo que eu tô insatisfeita e que eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? Mas eu não preciso esperar mudar para me sentir feliz. Então, como a Luísa falou, eu posso me sentir feliz com qualquer coisa, mesmo com a minha insatisfação. Perfeito. Inclusive, eu tô tão feliz que a gente tem mais tempo aqui. Que beleza. Isso que você falou, Mi, eu acho que é tão importante, é tão relevante saber que a insatisfação, o inconformismo, qual foi a palavra mesmo que você disse? Foi essa, né? O inconformismo, ela nos coloca em ação. Eu acho que é tão importante porque às vezes eu estou ali naquele momento de tô bem, nada me incomoda, mas eu também não me sinto realizado, e aí o fato de eu não me sentir realizado me dá um certo incômodo, mas tô literalmente vivendo ali na zona de conforto, né? Eu até falei um pouquinho disso na live de quarta-feira. Só que aí eu não saio do lugar. Enquanto esse incômodo não realmente se tornar um super incômodo, isso não vai me colocar em movimento. Eu vou citar novamente a Brené Brown, ela diz isso com a emoção da culpa. Ela fala assim, a culpa, ela dependendo de como você lida, ela pode ser positiva, porque ela pode ser a força impulsionadora o gatilho, para você ir lá e salvar uma relação. Né? E aí falando aqui novamente... O Paulo falou, obrigada por mais esse momento de muito aprendizado, autoconhecimento e autoempatia. Olha pra dentro, entender o que está fora. Isso, Paulo. Obrigada a você aqui pela presença. E aí, Mi, que mais? Exatamente. Me conta um pouquinho do seu processo de autoconhecimento. É até uma história interessante, né, Clara? Que a Clara, para quem não sabe, a gente se conhece que a gente trabalhou juntas numa empresa, né? E aí o ano passado a Clara já estava nesse caminho do autoconhecimento. Aconteceu uma coisa, a minha vida estava assim, ela estava boa, ela tinha muita coisa positiva, mas tinha esse incômodozinho interno que eu não estava olhando, que eu não estava dando atenção para aquilo, né? E aí aconteceu um choque, aconteceu que eu estava fazendo uma viagem com a minha família e por uma série de desatenções e de eventos eu perdi um voo internacional. E já era, sei lá, o segundo ou terceiro voo internacional que eu perdia. Então eu fiquei muito puta, sabe? Eu fiquei muito chateada. Eu falei, velho, não é possível que eu não aprendo. De novo eu tô fazendo isso. E aí a Clara falou uma frase que mudou a minha vida, né? Ela falou, Mi, você precisa entender por que você faz isso. Você precisa se conhecer. Senão você vai continuar repetindo a mesma coisa o resto da vida. Então, aquela frase foi a virada, né? Na época, ela estava fazendo cursos, e aí ela me levou para um curso numa escola de autoconhecimento. Foi quando eu entrei em contato com o Eneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí comecei a entender, comecei a buscar, comecei a me aprofundar. E aí me deu aquele estalo, que eu falei, caramba, as pessoas não estão vendo o que eu estou vendo, né? Porque acontece isso quando você se enxerga melhor, quando você passa pelo processo de autoconhecimento, você começa a enxergar as pessoas diferentes.
E aí você começa a ver que elas têm dores e pontos a serem trabalhados que elas não estão. Então você começa a querer levar um pouco dessa transformação. E aí isso surgiu em mim, essa vontade de mudar de carreira, né? Eu saí da empresa que eu trabalhava e hoje eu tenho esse propósito aí de levar autoconhecimento para as pessoas. E a minha missão, Clara, eu vejo muito como trazer uma forma de autoconhecimento profunda, sabe? Sem um objetivo, sabe, externo. Eu quero realmente que as pessoas se deem tempo para fazer o mergulho interior da mesma forma que eu fiz. Se dê tempo, que passe pelo processo sem expectativas, exatamente para entender e ganhar autonomia para passar por essa jornada de autoconhecimento, que é um processo que começa, mas ele não acaba, né? Não acaba. E você trouxe algo muito interessante. A forma, e foi o que a gente falou aqui no inicinho, né? Eu comecei a live falando que o meu mundo exterior é reflexo do mundo interior e que também Perfeito. Eu falei que a realidade não existe. E você trouxe isso. Eu passei a ver os outros com outro olhar. Exatamente. E é exatamente isso que o autoconhecimento nos permite. Perceber o mundo e perceber as outras pessoas com outro olhar. E através disso eu consigo realmente manter as minhas relações de forma saudável. Mas uma coisa que você trouxe que eu acho que é importantíssimo você acha que qualquer pessoa assim vai virar e falar: eu senti vontade de me autoconhecer, sabe? Eu vou ali me autoconhecer, eu acho que eu vou... Não é assim que acontece, tá na né? promoção aqui, né? Vem um processo de incômodo mesmo. Aí volta para o que a gente falou do incômodo. Ele precisa surgir a partir de algo. Tem muitos alunos meus que falam: ai, Clara, às vezes tanta gente me acha agressiva e eu nem tenho essa intenção. O que é isso? É um incômodo. A pessoa está incomodada de alguma forma e aí em alguns momentos ela está pronta para olhar para isso. Porque eu também, Mia, eu queria até a sua opinião. Eu não acho que o autoconhecimento seja para todo mundo. Não naquele momento, pelo menos. Eu acho que cada um tem um momento. Pode ser para todo mundo, mas eu sofri muito quando eu queria trazer todo mundo para essa área. Eu falava: você precisa conhecer, você precisa fazer isso, como se todo mundo precisasse fazer aquilo. E eu acredito que, cara, tá cada um em um momento. Perfeito. Entende? Então, e aí é outro motivo de olhar para dentro, porque eu tava começando a olhar para dentro, mas o meu foco estava em mudar o outro ainda. É meio que inconsciente, sabe? Perfeito. Nossa, eu já mudei, mas agora fulano precisa mudar. E hoje eu percebo que não é isso, assim. Né? E sabe uma coisa que eu tive essa sacada muito forte e que eu vejo principalmente da galera da nossa idade também, é a nossa relação com os nossos pais. Sabe? Porque quando a gente se trabalha e a gente se muda, a gente pode ter uma tendência de olhar para os nossos pais com os defeitos que eles têm e querer mudá-los e querer que eles também tenham esse processo. Mas a gente entender que eles são de outra geração, eles têm outras necessidades e prioridades. E se a gente se trabalhar e mudar a nossa forma de enxergá-los, a gente já vai estar fazendo um grande trabalho de cura, digamos assim, dos nossos pais através da nossa relação. Então, eu sempre falo que quando essa questão do autoconhecimento não é para todo mundo, eu vejo muito como ele é para todo mundo, mas ele chega para as pessoas de forma diferente. Em momentos diferentes, né? E eu não posso achar que o mesmo caminho que eu tive é o caminho de todo mundo, né? O meu pai, quando a minha irmã nasceu, ele parou de beber, né? Ele era alcoólatra, ele parou de beber sem Alcoólicos Anônimos, sem a ajuda de psicólogo, de nada. Ele decidiu parar, ele parou e tem quase 30 anos que ele não põe uma gota de álcool na boca. E ele não passou por nada dessas coisas de autoconhecimento, não, ele simplesmente decidiu e agiu. Como que eu vou falar que essa pessoa não tem autoconhecimento, não tem, né? Então, existe um estigma de que a gente sabe o que é melhor para as pessoas, de que a gente sabe qual é o caminho que as pessoas têm que percorrer para ter autoconhecimento. Mas não, autoconhecimento é uma coisa que a gente tem do momento que a gente nasce, né? Porque quando a gente nasce, a gente tem que descobrir o nosso corpo, a gente tem que descobrir como a gente vai ser amamentado. Isso já é autoconhecimento, sabe? Se eu chego numa cidade nova e eu tenho... Então, assim, existe esse estigma, é o que eu sempre falo das ferramentas, das técnicas, elas são importantes, mas a gente não pode apegar a isso como a única forma de obter autoconhecimento, sabe? É observar as nossas relações, é observar as nossas interações, como a gente impacta o outro, como a gente é impactado. Isso já é, por si só, autoconhecimento. E falando desse impacto, Mi,
nesse momento que a gente vive hoje, eu acho que não existe um momento melhor para a gente perceber o quanto eu impacto o outro. O quanto cada um de nós impactamos. Impacta. Uhum. Então, é um momento, eu vejo um movimento que deixa de ser sobre mim. Não é mais eu, e é um movimento de nós. Perfeito, sabe? Então, se perfeito. eu olho para dentro, o nós se torna fortalecido, mesmo que o momento daquela pessoa ainda não tenha chegado. Exatamente. É isso, Michele. Cada um tem o seu gatilho. Isso mesmo, Iris. E aí, assim, só para complementar, acho que alguém perguntou aqui, como é que, né, como fazer esse processo? Então, vamos lá. Tudo bem, não é para todo mundo, mas quando o incômodo surge, primeira coisa é o incômodo. Você vai sentir que vai ter um incômodo, alguma coisa, você vai ver que não tá certo. Você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda, você precisa buscar que seja um amigo, que seja um familiar, que seja, né, talvez você não tenha condição de já de cara saber um profissional, mas você precisa compartilhar esse incômodo com alguém. Esse é o primeiro passo, é perceber que precisa de ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinho. Reconhecer, né? Reconhecer e buscar ajuda. E aí, você precisa ter a firmeza de escolher qual ajuda é adequada para você naquele momento, né? Então, esse primeiro momento, ele vai ser seu, ele vai ser individual. Esse segundo momento é, ok, preciso buscar ajuda. Para onde eu vou? E nesse momento, pode ser que você seja iluminado ou iluminada de achar algo de cara que vai fazer sentido para você, ou pode ser que você vai fazer várias tentativas. Quem nunca viu alguém falar, eu fiz terapia há vários anos, eu fui num psicólogo, mas ele não conseguiu me ajudar, ou eu fiz um curso XPTO de autoconhecimento, mas não deu em nada. Então, você não pode desistir, você tem que buscar as alternativas que fazem sentido para você naquele momento, né? Então, é um processo, é uma jornada que começa com o incômodo, começa com a pedir ajuda e continua. E eu acho que tem a questão também do porquê. Não apenas, né, reconhecer e tudo, mas por que eu quero buscar isso? Eu, pelo menos, vejo, eu falo muito disso, eu acho que o porquê ele é importante em qualquer momento da nossa vida. Quando eu tomo uma ação, uma atitude, é ter conhecimento desse porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me comportando dessa forma? Porque senão, acontece o que você citou. Eu vou na terapia, mas não sei por que eu estou na terapia. E aí eu não tenho ajuda nenhuma. Mas como que eu vou... Gente, exatamente. Vira uma distração. Isso, como que eu vou saber se eu melhorei, se eu tive essa ajuda ou não? Se eu não sei o que eu quero. Então, por exemplo, Mi, na sua história você contou que você tinha um padrão de um comportamento seu que te incomodava, porque não era a primeira vez que você já tinha feito algo parecido. Então, acho que é importante reconhecer e reconhecer o que te incomoda e o que você perde com aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa, e aí de novo, porque chega bastante gente pra mim com essa coisa de claro, as pessoas acham que eu me comunico de forma agressiva. Tudo bem, mas por que você quer mudar? É pelo outro? Ou porque te incomoda você não conseguir manter as suas relações? Porque ninguém muda pelo outro. Eu, pelo menos, assim, eu acredito que o outro, ele pode ser um impulsionador porque você quer manter aquela relação. Porque aquela relação é importante pra você. E aí sim eu acredito que você... Não é pelo outro que você tá mudando, é por você. Pra você conseguir manter aquela relação. Então eu acho que tudo isso que você falou, reconhecer, eu acho que tá aqui nessa live também é um processo de reconhecer, né? Com quem certeza. Não quer se autoconhecer, quem não quer melhorar as relações, nem estaria aqui nessa live. Exatamente. E se aprofundar, né, Mi? Eu tenho um canal no YouTube, você tem canal no YouTube, a gente tem no seu Instagram tem um monte de lives, eu tenho um monte de lives. Você vai fazer um evento agora em agosto, né? Exatamente, entre o dia 6 e 12 de agosto. Né? A gente vai fazer aqui no Instagram um evento exatamente para a gente fazer esse mergulho, sabe? De olhar para aquilo que nos incomoda e saber um caminho. Porque, como a gente falou, quando vem esse incômodo, quando a gente pede ajuda, a gente precisa de apoio. Então, tem esse do porquê, saber o porquê e saber que muitas vezes você vai passar por situações de ressignificar que você vai precisar de um apoio externo. Né? E ele pode vir, como você falou, não é que você vai ter que contratar um profissional, pagar um curso caríssimo, não necessariamente. Pode vir das pessoas que você encontra, das suas influências. Então, se você anda seguindo pessoas que te colocam para baixo, que te traz notícia ruim, isso não vai te ajudar. Então, você tem que ressignificar suas relações para elas ajudarem no seu processo. Começa a seguir pessoas que vão te trazer, sabe, fontes positivas, frases que vão te ajudar, conhecimentos que você ainda não tem, que vão te ajudar
a atingir aquele porquê que você gostaria. Quero trabalhar na minha relação? Vou seguir uma influencer que fala sobre isso. A gente tem hoje nas nossas mãos uma bênção que os nossos antepassados não tiveram, que é o acesso ao conhecimento, o acesso à informação. Então, só que, de novo, a gente tem a responsabilidade de escolher o que a gente vai consumir. Então, é sempre a nossa decisão de escolher consumir conteúdos melhores, de escolher nos alimentar e nos nutrir daquilo que vai nos fazer bem, né? E isso já é, de novo, autoconhecimento. O Rodrigo, ele perguntou que como podemos nos manter motivados? E eu acho que vai muito o Instagram da Mi, qual que é, Mi? Felisberto Michele. Felisberto com S. Se você olhar aqui no topo, você vê aí que tá debaixo do nome da Clara. Josi, qualquer coisa, quando acabar essa live, eu vou deixar salva e aí eu marco ela, se você não achar ela agora. Isso. E aí, uma coisa disso que a gente está falando, que eu acho que tem a ver com essa motivação, é a importância, novamente, do porquê. Então, para eu começar a mergulhar em um processo de autoconhecimento, eu preciso estar motivado para isso também. E aí, o Rodrigo, eu acho que ele nem estava falando nesse sentido, né, de me manter motivado para o autoconhecimento, mas aí é uma crença minha, tá? Eu acredito que é muito difícil se manter motivado sem ter um objetivo muito claro. Sem ter... E aí é o autoconhecimento novamente. Por que você faz o que faz? E sabe uma pergunta que eu me faço às vezes? Será que a gente precisa mesmo se manter motivado sempre? Porque é o seguinte, tem esse estigma da motivação, que a motivação, eu vejo a motivação como aquela energia que me faz querer fazer alguma coisa. E tem dias, gente, ainda mais as mulheres ou quem tá passando por algum problema, que você não quer fazer nada, que você só quer ficar na cama, que você não tá motivado a fazer. Então, a motivação, ela é mais fluida, ela é mais volátil, digamos assim. Quando você tem um porquê, uma causa, um motivo, você consegue se perdoar e ter empatia, mesmo quando você não está motivado para continuar fazendo. Você respeita o seu tempo, respeita os seus ciclos e entende que você não vai estar motivado sempre, né? É a mesma coisa do mito da produtividade, que a gente tem que ser produtivo, a gente tem que estar sempre produzindo. Por quê? Tem horas que a gente precisa descansar, tem horas que a gente precisa parar. Então, eu vejo a motivação como... Se você está sentindo que você não está motivado, isso é um incômodo, novamente. Isso é um indício de que ou você precisa parar, refletir, né? Ou você está indo numa direção que não é aquela que está alinhada com o seu porquê. Então, Rodrigo, por que eu não estou motivada? O meu deu uma travadinha aqui. Será que é a minha internet? Ela, amor? Voltou. Ixi, gente, a Mi caiu no meio da fala. Parece que caiu. A gente, de qualquer forma, tem 3 minutos aqui, então, só para eu finalizar. Oi, Mi! Eu vou só continuar um negocinho que a Mi estava falando. Amiga, tem 3 minutos. Você acha que faz sentido você voltar? Deixa eu te aceitar aqui. Vamos ver. Instagram foi mal. tem dois, tava tem 2 no minutos. auge aqui. O Instagram Beleza, já até apareceu aqui, ó, o negócio. Legal. Mas é isso. Se questionem sempre dos motivos. E eu só vou falar um negocinho dessa questão da motivação também. Eu acho que tem aqueles dias que precisamos parar, descansar, refletir, mas isso não significa que eu não esteja motivada. Exatamente. Então eu tenho, porque essa é a minha visão, né? Quando eu não sei o que eu quero, aí eu não tenho motivos mesmo. Mas inclusive hoje eu sei tanto o que eu quero que eu sei, inclusive, que eu preciso parar de vez em quando para eu continuar motivada. Exatamente, né? Exatamente. Então, pessoal, ó, pra gente finalizar aqui, a gente tem 1 minuto que o Instagram tá me avisando. Gente. A Mi, vai lá no Instagram da Mi conhecer esse evento que ela vai fazer em agosto. Exatamente. Obrigada, pessoal. E recadinho, segunda-feira, às 19 não, é 19, não é 19 não. Às 19 horas, eu tenho segunda, quarta e sexta eu terei live, tá? Então, na segunda-feira, vai ser a primeira live do Pilar Mão na Massa. Então, vão ser dicas práticas. Ótimo. Já coloca aí na sua agenda. Muito bom. Muito obrigada, gente, viu? Eu que agradeço, demais. Clara. Sempre aprendo muito com você. E aí a gente Incrível. Até mais. Obrigada, Até mais. gente. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.